Que vergonha, cara. Que vergonha. Hoje, torcedores do Flamengo, nós da nação rubro-negra estamos passando. Muitos indo trabalhar, né? Levantando cedo, chegando no trabalho, sendo zoado. Por culpa de quem? Desses jogadores safados que entraram contra o Red Bull Bragantino. Entram dentro de campo, parece que estão ali por estar, né? Parece que estão ali só por... já que a gente está aqui, vamos fingir que a gente joga futebol. Porra, 4-0 para o Red Bull Bragantino. E ainda no intervalo do primeiro tempo, o Everton Ribeiro chutou balde. O Everton Ribeiro jogou merda no ventilador e falou por que esse Flamengo tá assim. E o Sampaoli, questionado sobre essa declaração do Everton Ribeiro, também falou sobre essa situação, respondendo o Everton Ribeiro. Eu vou trazer isso aqui para vocês. Vou trazer isso para vocês, cara. Que vergonha. Que humilhação. 10 dias treinando, o time descansando. Isso nunca dá certo pro Flamengo. Antes de eu continuar, quero pedir para você sentar o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento. Senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, botãozão vermelho aqui embaixo. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Everton Ribeiro jogou merda no ventilador, escancarou o que está acontecendo dentro do Flamengo, entre os jogadores. Porque não é possível, cara, que isso seja verdade. E pior que é, sim. Vamos conferir o que o Everton Ribeiro declarou ainda no intervalo, na saída ali do primeiro tempo, onde o Flamengo já estava perdendo por 1-0. Vamos conferir. Everton, 2 lances de perigo só do Flamengo, muito pouco. Qual foi a principal dificuldade que o Flamengo teve nesse primeiro tempo? Não, a gente não tá jogando, estamos deixando cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não tá aparecendo. Temos que ter mais opções pra gente poder jogar. Quando a gente jogou, a gente conseguiu chegar. Então é a gente acertar isso aí, pra gente ter mais a posse de bola e conseguir criar, pra gente tentar virar o jogo. Cara, ficou bem claro que um quer resolver do seu jeito. Isso se chama falta de união. Não tem união dentro do Flamengo. São um bando de jogadores velhos, soberbos, com orgulho lá em cima, com ego lá em cima. E quando entra dentro de campo, a apresentação é essa que a gente vimos contra o Red Bull Bragantino. O Sampaoli dizia, toquem a bola, e os caras davam um chutão. A torcida do Red Bull já gritava olé no primeiro tempo. E nem isso despertou a ira e a vontade. A ira e a vontade desses jogadores do Flamengo para fazer alguma coisa no segundo tempo. E o Jorge Sampaoli foi perguntado. Ele deu sua entrevista coletiva, falou sobre essa derrota patética e também foi perguntado sobre essa declaração do Everton Ribeiro. Vamos conferir. Você consegue uma explicação para o que aconteceu hoje aqui? Agora não tenho muita explicação. Eu venía com muita ilusão por este jogo, mas o time foi superado por el rival claramente. Então analisaremos com mais detenimento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y lo superó ampliamente. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro.
Jorge, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de dois jogadores que atuaram hoje, que é o Léo Pereira e o Everton Cebolinha, que jogaram mais pelo lado esquerdo do campo, mas constantemente a gente viu uma sequência de erros lá por aquele lado. A gente via o Bragantino explorando muito aquele lado do Flamengo. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a atuação desses dois jogadores, sobre a forma que eles jogaram. Foi uma forma que eles não estão tão acostumados assim, com o Léo na esquerda, onde seria o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois jogadores na partida de hoje. No, yo creo que analizar puntualmente un jugador hoy sería injusto. Creo que Otimi, como falé antes, fue superado. No creo que la faceta de cualidad individual fue la que detonó la realidad del juego, sino la faceta colectiva. Creo que nuestro planteo de juego, que era 3-1, 3-3, no generó nunca juego, entonces mucha pérdida de balón, y eso generaba que Otimi rival atacara con más gente en nuestra última línea. Y así intentamos trocar, pero o trámite continuó con nuestra imprecisión y con o dominio rival. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Nas coletivas anteriores, principalmente lá no Maracanã, o senhor dizia que esse time precisava de tempo para treinar. O senhor teve algum tempo para treinar o time. Disse que o time precisava de algum tempo para descansar e esse time teve um pouco de tempo mais para o descanso. Então eu queria que o senhor tentasse, de alguma forma, explicar por que o Flamengo, por exemplo, sofreu 36 finalizações por parte do Bragantino. Isso me permite uma pequena segunda pergunta. O aquecimento dos jogadores em campo também não deveria servir para eles saberem ou escolherem melhor as chuteiras que eles deveriam usar na partida? Porque muitos jogadores escorregaram muito durante o jogo, inclusive criaram jogadas de ataque bastante perigosas para o time da casa. Obrigado. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim, mas a gente se preparou muito para tener, o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo, no campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. La chutera no tengo ni idea. Creo que también es como es un parte de todo, ¿no? Creo que jugadores estaban tan incómodos en la cancha que imagino que también las acciones eran tan desesperadas por momentos que a lo mejor era por la chutera, a lo mejor no, o a lo mejor era por el propio momento que estaba viviendo Otimi. Boa noite. Claro, você vai buscando, né, o que aconteceu na partida de hoje. No intervalo, o Everton Ribeiro disse que a gente não está jogando, cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro. Passa por um pouco também por isso, o jogo coletivo, cada um tentar resolver sozinho? Sí, para mí es juego colectivo. Cuando normalmente un time no puede jugar colectivamente, sufre y depende de los duelos. Otimi no jugó y Bragantino también fue mejor en los duelos individuales. Entonces, normalmente acontece lo que aconteció. Professor, última pergunta aqui. Sampaoli, boa noite. O que dizer ao torcedor, que com certeza está pasmo com essa atuação e com o placar, principalmente porque o próximo jogo é diante do Santos, equipe pela qual você passou, e que vive um clima muito tenso também. O que o torcedor pode esperar desse confronto? Que o time tiene que reagir rápido, mas venía de 10 juegos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a pasividad do time me preocupa mucho, porque más allá de un análisis colectivo, posicional o de jugadores, que es mi responsabilidad también, hay algo que el time tiene que rever. La torcida tendrá el derecho de reclamar una actuación como esta, porque algo que
que ni la torcida ni el club merece. Ele concorda. Ele concordou com Everton Ribeiro. Sem coletividade, não dá. Sem união, não dá. Sem um jogo coletivo, não dá. Não dá. Eu não vou vir aqui, fora Sampaoli, volta Jorge Jesus, como muitos estão fazendo. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas essa vergonha que nós sofremos nesta última quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino, a culpa é de todos, principalmente dos jogadores. O Sampaoli errou feio em querer inventar. Se tinha Felipe Luiz e não queria colocar o Ayrton Lucas, por que não colocou o Felipe Luiz? Por que improvisar um zagueiro ali, o Léo Pereira? Aí quando coloca o Ayrton Lucas no segundo tempo, ao invés de tirar o Davi Luiz, tira o Léo Pereira. Porra, bota o Léo Pereira na sua posição de origem, tira o Davi Luiz. Que chega de Davi Luiz no Flamengo, cara. Chega de Davi Luiz no Flamengo, é uma vergonha. Agora vamos enfrentar o Santos. E o Flamengo gosta muito de ressuscitar defunto.